Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Temos muita satisfação e nos sentimos agraciados por Deus por poder entrar na sua casa, no seu estabelecimento, falar com você sobre as verdades da Palavra de Deus. Hoje nós olharemos a Escritura no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, e olharemos a mensagem pregada pelo profeta William Branham, Mostra-nos o Pai. Jesus, respondendo aos seus discípulos, disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Meu nobre irmão, meu nobre amigo, telespectador, aquele que nos ouve, nos assiste, sempre foi o maior desejo de Deus, o maior desejo do homem, ver Deus. Esta é a grande vontade, o grande desejo do ser humano, ver Deus. E Deus é visto em 4 maneiras. Ele sempre se revela de 4 maneiras distintas. A Bíblia nos declara, o salmista disse: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia faz declaração ao outro dia. O próprio apóstolo São Paulo, na sua primeira carta, ou na sua carta aos Romanos, capítulo 1, ele nos diz que as coisas que foram criadas, tanto as visíveis como as invisíveis, deixa o homem inexcusável, porque Deus é visto na natureza. Se você prestar atenção, a natureza é uma Bíblia, ela é infalível. Você pode notar no nascimento do sol. Ele nasce de manhã, ele se põe no ocaso, ele tem uma trajetória de vida. É como uma criança que nasce tenra, às 9 horas da manhã ela está indo para a escola, ao meio-dia é um jovem na sua mocidade, às 3 da tarde o homem está entrando para a sua fase da velhice e quando chega no final ele está escondendo. Acabou o ciclo da vida? Não. No outro dia ele reaparece. Isso quer dizer, há uma vida, um crescimento, uma morte e uma ressurreição. Se você notar, tudo na natureza é perfeito. E isto é para mostrar para você a perfeição de um Deus. Isto tudo nos revela Deus.
Se você nota, nós estamos gravitando no universo. A Terra possui 40 milhões e 250 mil quilômetros de extensão. Ela gira a aproximadamente a 1.600.000 voltas por hora. Ela está no universo, ela não tem um só segundo de oscilação. É tão perfeita que não é a ciência, é a perfeição da obra criada. Um cientista pode olhar e dizer daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, a tal hora haverá um eclipse, haverá tal acontecimento por causa da exatidão em que Deus colocou todas as coisas no lugar. Isto vai fazendo com que o ser humano se torne inexcusável. Se você olhar para você mesmo, olha só que perfeição é a obra da criação de Deus. Isto existe um Deus por trás de tudo isto que fez você pensar. Ora, faz com que seu cérebro manda um sinal, você não pode mexer um dedo se o cérebro não autorizar. Faz o seu coração bombear o sangue, faz o seu pulmão oxigená-lo, faz os seus rins purificá-los de todas as impurezas, faz o seu intestino jogar fora tudo aquilo que não presta e absorver o que é bom para a sua nutrição, para a sua sobrevivência. E ainda aparece alguns tolos porque a Bíblia diz o nécio não a Deus. Alguns nécios, alguns tolos, alguns loucos, que parece que nunca se olharam no espelho, parece que, sabe, o funcionamento desta máquina perfeita que é você mesmo. Não fala para você da existência de um Deus? Tudo na natureza declara a existência de um Deus. Deus está manifestado nas obras que ele criou. Esta é a primeira maneira do homem ver Deus. Depois o homem vai encontrar Deus na palavra. A palavra é tão perfeita que ela é mais atual do que os fatos que ainda irão acontecer. Ela expressa a sabedoria de Deus. Por exemplo, Isaías viveu 712 anos antes de Cristo e profetizou o estado do mundo em que nós estamos vivendo. Leia o profeta Isaías, capítulo de Isaías 10, disse que o governo seria das mulheres e das crianças. Veja se isso não está aqui. Veja o profeta Miqueias, no capítulo 7, que diz que os governantes recebem presentes, recebem suborno, e os juízes julgam por presentes, e o povo comete maldade. Dá uma olhada no conjunto da obra do que se chama hoje política no mundo, se isto é ou não é. Veja um Miqueias falando, um profeta Miqueias, ou profeta Miqueias falando isto há não sei quantos séculos passados. Então você vê que ela está profetizando o futuro. Paulo olhou e disse, olha, nos últimos tempos haverão dias e tempos trabalhosos em que os filhos não respeitarão seus pais, em que a igreja chegaria a uma apostasia. Ou você acha que este aparecimento e o crescimento do homossexualismo, do lesbianismo, desta oficialização dessa maneira de vida é por acaso? Você acha que nós estamos contra isso? Não, eu não estou contra as pessoas estarem vivendo desta maneira, eles estão cumprindo a Bíblia. A Bíblia profetizou esta situação, que por desconhecerem Deus, chegariam a esta condição em que estão. Está lá, leia lá na Bíblia, capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Quando eles não reconhecessem Deus na natureza. Deixa eu ler aqui o apóstolo São Paulo falando sobre essas duas coisas que eu tenho falado. Primeiro, sobre a natureza. Ele diz assim: mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador,
Por isto Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural. Será que isto é retrógrado ou é atual? Hein? E se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Sabe por quê? Porque como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não reconhece que esta obra aqui, este corpo humano, é uma criação perfeita, uma obra-prima de Deus, chega então a estas baixezas. Mas vamos seguir em frente. A segunda maneira que Deus tem para se revelar ao homem é através de sua palavra. A Bíblia é perfeita, de Gênesis a Apocalipse, não há contradição. Por exemplo, eu vou falar aqui de uma coisa que eu já falei muitas vezes nos programas. Quando a gente fala numa coisa bem simples, batismo. Se você pegar Mateus 28, 19 e comparar com Efésios capítulo 4 e Atos 2, 38, você vai dizer, peraí, Efésios 4 diz que há um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Mas agora, se você pegar, Mateus diz que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Pedro diz que é em nome do Senhor Jesus. E aí, não é uma contradição? Não, não é uma contradição. É uma contradição para quem não sabe ler, para quem não sabe montar o quebra-cabeça. Acha que Pedro e Mateus discordaram, estão aqui numa controvérsia doutrinária. Não há. Nome Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes próprios. Prestem atenção que há um nome que foi exigido no batismo e este é Senhor Jesus Cristo. Portanto, Mateus 28, 19 é uma ordem. Atos 2, 38 é o cumprimento daquela ordem. Note que você que não foi batizado, segundo o livro de Atos, que são atitudes praticadas pelos apóstolos, você nunca foi batizado segundo a Bíblia. Você foi batizado segundo a Igreja Assembleia, a Batista, a Católica, mas segundo a Bíblia, não. Então a sua fé não é a fé de Efésios capítulo 4, que há uma só fé. Se você foge daqui, você tem outra fé e isto não é considerada por Deus. Se você acredita em 3 pessoas, isto é contrário à Bíblia. A Bíblia diz, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Quando você vê a Bíblia, lá no livro de Judas, verso 4, Judas disse, é porque alguns, que estão predestinados para a perdição, transtornaram a graça de Deus em dissolução e negam a Deus único. Não existe na Bíblia, meu irmão, meu amigo, Deus trino, trindade. Isto é mentira, isto faz a Bíblia chocar. Então, abandone isto, abandone estas doutrinas. Você precisa parar para pensar que a Bíblia retrata um Deus que é Pai, porque gerou, é Filho, porque tomou a forma humana e é Espírito na sua essência. Então, preste atenção que isto não faz de Deus 3 pessoas. Mas a Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita em todas as suas afirmações, porque é tão claro você ver a perfeição da Bíblia. Se Deus quisesse que o homem andasse na condição em que está, ele nunca teria matado um animal para vestir ao ser humano. Deixava ele andar seminu, como está aí, mostrando as suas partes do seu corpo como objeto de provocação. Deus não quis assim e disse para o homem se vestir e disse para a mulher se vestir de outra maneira e de maneira que fosse honesto e com vergonha. Eu estou só dando uma passada com você. Todas as escrituras, elas são harmônicas, ela vem se harmonizando do Gênesis ao Apocalipse. Então, precisamos ver Deus em sua palavra. Esta é uma coisa que as pessoas ainda não
acreditam ainda que a Bíblia seja o livro mais vendido do mundo, quase 5 bilhões de exemplares, as pessoas não podem ver Deus na Bíblia. Os pastores não veem, os crentes não veem porque passam por cima. Ora, se Deus está dizendo que uma mulher não deve pregar e ela vai e prega, ela viu Deus aonde? Ela nunca creu em Deus, ela nunca creu na palavra que é a forma escrita, é o pensamento de Deus manifestado. Deixa eu seguir com você. Então, a palavra de Deus é a segunda maneira do homem ver Deus. A terceira maneira, você sabe que Deus é espírito, infinito e invisível. Ninguém nunca viu Deus, porque Deus é invisível, é um espírito. Mas então ele se manifestou, se revelou através da natureza, deixou a nós podermos vê-lo através de sua palavra que passa céu e terra e ela não passa. E a terceira maneira para o homem ver Deus foi Deus agora condescendendo e tomando a forma do homem. Veja só que se você ler na Bíblia, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, ou seja, um ser espírito, porque Deus é espírito. Depois formou um corpo, colocou este homem, neste corpo o homem caiu, ele prometeu levantar este homem. Então agora, para levantar este homem, ele sai da forma de espírito e agora toma a forma física do homem. Então agora ele se faz à semelhança do homem. Ele fez o homem à sua semelhança, agora ele vem na semelhança física do homem. Então, para vir na semelhança do homem, ele teria que vir assim, de um esperma e de um óvulo. Mas se ele viesse através do contato sexual, ele não seria o Salvador, porque a queda foi através do sexo. Então ele toma o Criador, esse que criou você, que criou o universo, ele criou uma célula sanguínea, ele criou um esperma, ele criou um óvulo, fecundou, colocou no ventre de Maria, e então, você está vendo hoje aí fecundação in vitro, isso é muito atrasado, porque Deus fez isso há muitos anos atrás, quando concebeu no ventre de Maria ao seu filho. Por que filho? Porque aqui ele está gerando, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, quando você vê uma doutrina que dizer que Jesus é o Filho eterno de Deus, isto é mentira, não existe Filho eterno. A palavra eterno quer dizer não tem princípio, não, enfim, você está vendo aqui um corpo que tem princípio. Iniciou-se aqui, não existe Filho eterno. Isto é uma grosseria doutrinária. Mas aí, então, ele fecundou este óvulo, colocou no ventre de Maria, aquele óvulo se desenvolveu, nasceu aquele corpo é chamado de seu filho. Agora este Deus invisível vai se deixar ver, isto é o que está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho é a revelação de Deus, este o fez revelar, este o fez conhecer, isto foi quem se manifestou. E aí, você continua nesta sede de Deus, do homem ver Deus, de enxergar Deus e não pode ver Deus na natureza, não pode ver Deus em si, não pode ver Deus na palavra. E aí, então, você vê que Jesus nasceu, Jesus veio ao mundo, Jesus faz milagres, transforma água em vinho, anda sobre o mar, acalma a tempestade, ressuscita mortos. E quando ele estava já para ir à cruz, para cumprir sua palavra, para pagar o preço do pecado, seus próprios discípulos não tinham conhecido quem ele era. Imagine se você conhece. Ora, o Jesus que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica prega não é o Jesus revelação de Deus. O Jesus da Igreja Católica e da Igreja Evangélica é chamado na doutrina da Trindade de a segunda pessoa, que é uma mentira. Jesus disse, eu sou o primeiro e o último. O que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, o princípio, o fim. Como é que você pode dizer que ele é a segunda pessoa? O Deus invisível.
que agora estava sendo revelado. Mas este fato é tão intrigante que nem os discípulos de Jesus sabiam quem ele era. E então, quando Jesus já estava falando deste grande mistério, olha, o mistério da encarnação, Deus Espírito habitando naquele corpo, mas agora este Espírito iria levar aquele corpo na cruz, iria sair daquele corpo, porque senão ele não morreria, ele é eterno, e então agora ele voltaria e ele habitaria no coração daqueles que ele redimiu. Quando ele estava falando sobre isto aqui no Evangelho de João, aqui no verso 4, vós mesmos sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Olha o que disse Tomé, aquele que viu milagres, viu ressurreição, viu manifestação que homem nenhum faz. Ele disse, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja só, eu já vi muitos pastores citar essa escritura errada, ninguém vai ao Pai. Leia a Bíblia como está escrito, ninguém vem. Por quê? Porque o Pai estava escondido naquela carne humana. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, a única maneira de você enxergar a Deus e vir a Deus é através de Jesus Cristo. Vejam bem. No verso 7 disse, se vós, preste atenção, Jesus não está falando aqui, vamos dizer assim, para um grupo de pessoas ateus, não está falando para os discípulos, para a gente que andava com ele, que dizia até que cria nele, que ele era um mestre, sabe? Mas ele estava falando para eles, como assim? Está falando para você, que carrega a Bíblia, que ora, que lê, sabe, que diz até que crê. Ele está dizendo, se você conhecesse a mim, você conheceria a Deus, você conheceria o Pai, você saberia quem Ele é. Olha só, pega a sua Bíblia aí e leia comigo, São João, capítulo 4, verso 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, preste bem atenção, e o tendes visto. Quer dizer que disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai então, e isso nos basta. Tudo que nós queremos é ver Deus, nos mostra então, estamos satisfeitos. Eu quero só dizer para você uma coisa, Deus, assim no céu como na terra, só é visto em Jesus Cristo. E Jesus respondeu para Filipe, está respondendo para você, que quer ver um pai separado do filho. O Pai não está separado do Filho, o Pai estava em Cristo. Será que você já leu a Bíblia? Ó, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Grande é o mistério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Não existe Pai separado do Filho. Se você quer ver Deus separado, pensar que vai chegar no céu, vai encontrar um velho barbudo, Jesus de lado e uma pombinha que é o Espírito Santo, isto é catolicismo, isto é paganismo, isto é anticristo, isto é antibíblia. Existe, olha só aqui, Jesus dizendo, creia na Bíblia, creia em Deus. Você nunca viu Deus, você viu religião, você viu engano. Mas vamos aqui para a Bíblia. Disse-lhe Filipe, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Quer dizer, Jesus disse-lhe, olha o Pai falando, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, aqui ele chamou de Filipe, aqui era o Filipe, aí é você, é João, Maria, Antônio, é você crente batista, assembleiano, católico, é você que está aqui a Bíblia falando. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha, é uma coisa tão simples, aí você pega um pastor e chega diante das pessoas e diz assim, ó, meu irmão, é porque a unidade de Jesus é igual a unidade da mulher com o marido. O marido e a mulher são duas pessoas distintas e, no entanto, são uma só carne, diz a Bíblia. Mas eu e minha mulher, que somos uma só carne,
Eu não posso dizer quem me vê a mim, vê minha esposa. Como é que você pode dizer, eu e você não somos um em Cristo? Eu posso dizer quem me vê a mim, vê você? Mas Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque a unidade minha com a minha esposa é uma unidade composta. Mas a unidade de Jesus com o Pai é uma unidade simples, é o Espírito habitando num corpo. Isto não faz duas pessoas, porque eu e o meu Espírito não somos dois. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não há tal coisa como Trindade na Bíblia. Então, a terceira maneira de se ver Deus é vendo-o em Cristo. E você está vendo que o mundo nunca viu Deus. Está vendo uma farsa, uma perversão, que é chamar Jesus de uma pessoa separada do Pai, como quer mostrar a doutrina da Trindade. E eu já sou chamado para parar. E a última maneira para se ver Deus, o dia que você ver Deus na natureza, Deus em sua palavra e Deus em Cristo, você também verá Deus em seu povo. Então você saberá, simplesmente saberá, que como você viu Deus, respeitou Deus e amou Deus, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo, porque Deus está escondido em seres humanos, disse Jesus. O que fizer a um destes discípulos faz a mim. Ou seja, tudo que você fizer para um irmão, você está fazendo para o próprio Deus, porque o Deus da Bíblia, o Deus Criador, está escondido em carne humana. Vamos orar nesta hora. Pai, entrego a vida, o lar e todos esses que assistiram este programa em tuas mãos. E oro para que o Senhor se revele a eles. No nome de Jesus Cristo, abençoe a todos, eu te peço. Amém.